Ô, Tite, na coletiva de imprensa do prefeito, ele disse que o Estado disse que Valadares não precisava, lá atrás, ele disse que lá atrás o Estado afirmou que o leste de Minas Gerais não precisava de um hospital de campanha. Você acha que ele foi sincero com essa afirmação? E o que você acha dessa afirmação sobre a fala do prefeito nessa coletiva? Bem, de fato, tá, Wellington, eu não vi, não acompanhei esse fato específico, mas nós sabemos, né, através dos boletins que vieram, né, para que nós pudéssemos ter um acesso a informações durante todos esses dias, que por alguns dias nós ficamos aí numa situação muito difícil, né, com relação aos leitos, né, que basicamente os leitos estavam cessando. O que eu posso dizer com relação a isso foi que nós ficamos sabendo a respeito disso, mas talvez o doutor vai poder falar com mais propriedade isso. Isso, eu ia passar a pergunta para o senhor também, doutor. Com que olhos o senhor vê essa afirmativa do prefeito em relação ao fato em relação a ele ter dito que lá atrás o Estado afirmou, ele disse que o hospital de campanha é responsabilidade do Estado, é o Estado que define qual região precisa de um hospital de campanha, e ele disse que lá atrás o Estado afirmou que o leste de Minas Gerais não precisa de um hospital de campanha. Isso sabendo que Governador Valadares é a sede de uma macro-região com 52 municípios, somando um total de mais de 700 mil pessoas. Ou seja, temos um hospital municipal que atende toda essa população e de repente vem o Estado e diz que o leste de Minas não precisava de um hospital de campanha e agora, 4 meses depois, vem o Estado assumir o combate ao Covid na região, dizendo que o trabalho dos prefeitos não está tendo resultado e que por isso Valadares, o leste de Minas está na situação que está e já vai começar na zona vermelha. Wellington, a questão, né, jurídica e essa questão aí das competências que cabe a cada ente federativo, não me arrisco a responder, mas o fato é que do ponto de vista médico, a gente sabe que existe uma defasagem crônica na assistência terciária do SUS, isso em todo o país, né? Isso em todo o SUS, em todo o território nacional. Para vocês terem uma ideia, a ocupação aqui do Hospital Municipal, ela atinge níveis, né, sancionais ali, acima de 100%. Né? É de conhecimento público, pacientes que às vezes estão internados em macas, em corredores, né? As filas do SUS. Então a gente sabe que essa defasagem do atendimento terciário, isso é estrutural, isso é sistêmico, né? E não é uma característica de Governador Valadares, isso é do Sistema Único de Saúde como um todo. Então, em se tendo uma epidemia que agrava todos esses índices, né? Que traz uma demanda maior desse atendimento terciário, é mais do que natural que a gente tivesse um resguardo, né, em relação à questão desses leitos para o atendimento específico dessa pandemia. Considerando também que isso é um atendimento muito especializado, né? O atendimento desses pacientes tem que ser um atendimento personalizado, tem que ter todo um isolamento, tem que ter toda uma logística desse atendimento. Então, para mim, a meu ver, pessoal, o hospital de campanha, ele seria extremamente bem-vindo para a nossa região. A gente sabe, você falou aí 700 mil habitantes, né, Wellington? Mas a gente sabe, por dados da Secretaria Municipal de Saúde, que aqui a gente drena mais de 1 milhão de habitantes, né? Dados que eu tenho, talvez um pouco mais defasados e tudo, mas o atendimento do hospital regional, 50% das cirurgias, internações que ali são feitas, são de pacientes fora do município, de outros municípios. Então, é realmente um hospital regional. E outro fato é a própria construção do hospital regional, que aí está, que demonstra que havia sim um entendimento desses gestores lá atrás de que há um déficit, né, nesse atendimento na região. Muito bem, não foi feito esse hospital de campanha, tudo bem. Em que pese tudo isso, a gente realmente tem que congratular os gestores locais, ao prefeito André e toda a sua equipe, de ter conseguido, de certa forma, manejar, otimizar esse atendimento, né? Eu trabalho no hospital regional, a gente sabe que alas foram disponibilizadas
para o atendimento de pacientes com Covid, né? Foram montados leitos de UTI que estão em pleno funcionamento, a pleno vapor, e foi arregimentado também leitos na rede privada de saúde para que pudesse suportar toda essa demanda. Então, o que eu vejo de uma forma retrospectiva é que o hospital de demanda seria muito bem-vindo, com certeza. Agora, isso não obstou ao trabalho, né, do gestor municipal a conseguir otimizar esse atendimento. Mas a minha visão pessoal é que teria sido muito bem-vindo. Caso tivesse, na sua opinião, caso tivéssemos o hospital de campanha lá atrás, hoje Valadares teria tantos contaminados com Covid igual tem? É difícil a gente falar de um ponto de vista retrospectivo só da questão assistencial, né? A questão do combate a uma epidemia, ela envolve características, ela envolve particularidades que praticamente o mundo, né, não tem essa expertise, né? A última grande epidemia que nós tivemos foi a febre espanhola, né, há quase 100 anos, e que a medicina praticamente estava, né, nos seus primórdios, era um desenvolvimento embrionário. O certo é que medidas de distanciamento social, medidas de restrição de locomoção, né, testes em massa, vacinação, são todas ferramentas dentro de um programa estruturado de prevenção e combate à epidemia. E dentro desse programa, a parte assistencial de prover leitos específicos para o atendimento da população é uma peça fundamental, é um pilar importante dentro dessa política pública de enfrentamento à pandemia. Doutor, o segundo país a sentir o peso da pandemia de fato foi os Estados Unidos. Nós aqui em Governador Valadares, nós tivemos 3 meses, aproximadamente 3 meses ou mais, para aprender com os erros deles. Nós tivemos 3 meses para nos preparar para aquilo que eles não se prepararam. Nós vimos o sofrimento deles e sabíamos que ia chegar até nós. Nós tivemos um ralo, uma enxurrada de dinheiro jorrando para todos os estados e municípios, tanto que hoje tem prefeitos que falam que não tem mais onde gastar dinheiro para combate ao Covid, que eles têm os cofres entupidos de dinheiro para combate ao Covid e não tem onde gastar esse dinheiro. Aí de repente nós tivemos quase 4 meses para aprender com o sofrimento desses países. Nós tivemos quase 4 meses para preparar o nosso sistema de saúde, isso com o governo federal sendo obrigado a jorrar dinheiro nos estados e municípios. Aí de repente agora, 5 meses depois, nós vemos esses governadores, esses prefeitos, esses ministros, esses secretários de saúde que tiveram quase 5 meses para se preparar, falando da necessidade de um lockdown porque não se prepararam. Nós tivemos aqui na estreia desse programa o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, não sei se o senhor conhece, que também é um médico, e ele disse, se nós ficamos 4 meses, se nós tivemos 4 meses para nos preparar e não nos preparamos, não é mais 15 dias que vai nos dar a possibilidade de nos preparar. São situações complexas, né, Wellington? A gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais. O nosso lockdown, que foi ali por volta, né, da segunda quinzena de março, a meu ver, não sou epidemiologista clínico, não sou clínico e tudo, apenas um atuante, né, da área de saúde, eu acho que foi muito precoce. E eu acho que naquele momento faltou uma atitude mais centralizada, coordenada. Faltou talvez uma força-tarefa que tivesse uma gestão centralizada de todo esse processo, considerando as particularidades geográficas e regionais dessa imensa continentalidade que é o Brasil. Perceba você que nós tivemos um pico de incidência, né, em estados da região norte, como Amazonas, Fortaleza, o Nordeste também foi muito acometido, São Paulo foi muito acometido. Então nós tivemos meio que uma primeira onda nesses grandes centros metropolitanos de entrada, né, de porta de entrada do Brasil. E à medida que essa onda foi se arrefecendo nesses grandes centros, ela foi chegando ao interior. Então, o desenvolvimento epidemiológico no Brasil ele teve características muito peculiares. E essas características peculiares
talvez tenham sido aí o grande viés que não foi levado em consideração numa gestão mais centralizada, de fazer um trabalho coordenado e um trabalho específico de região, né? E coordenar, inclusive, o fluxo dessas verbas, desse orçamento, centralizar compras de insumos. Eu acho que faltou um pouco de gestão. Mas volto a falar, e eu sou, né, todos nós somos críticos em relação a isso, mas uma coisa nós temos que atentar para o seguinte fato: ninguém no mundo sabe ou soube lidar de forma adequada com essa epidemia. Tanto é fato que você citou a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que tem todo o poderio econômico, né, tecnológico e tudo, e que hoje é campeão de mortalidade e tudo. Então, assim, até eles ficaram um pouco perdidos, né, no manejo disso aí. Então, temos que atentar também ao fato, né, de que isso é uma novidade no sistema de saúde como um todo, né? Mas eu acho que faltou um pouco de gestão coordenada nesse sentido. Sabendo da proporção que essa doença tomou em todos os países do Ocidente, o senhor acredita que a China, de fato, teve 4 mil mortos? Olha, Wellington, essa pergunta é difícil. Dá para acreditar? Essa pergunta é muito difícil. A gente tem que colocar duas considerações em relação à China. Primeiro, que é um sistema democrático muito fechado, né? A gente não tem acesso a informações fidedignas, a gente não consegue saber realmente os dados, a China não disponibiliza isso de forma transparente para as democracias mundiais como um todo, né? Agora, segundo, pelo fato de ser uma economia centralizada, não ser um regime democrático e ser um regime, né, digamos assim, totalitário, ela consegue ser mais ágil na implementação de políticas públicas e políticas restritivas, né? Então, os direitos fundamentais num Estado totalitário, ele é subvertido. Então, assim, são medidas que numa democracia talvez a gente sofra mais por participar de um ambiente, um debate democrático. Num regime totalitário, elas são mais prementes, elas são mais fáceis de implementar. O que para nós aqui é medida restritiva, para eles lá é toque de recolher. É toque de recolher e ponto final, e ninguém discute. Entendi, né? Entendi.